Oi, gente, boa noite. Então, obrigada por estarem aqui na minha apresentação do meu portfólio. Então, como eu estava dizendo, o tema do meu projeto era focado em projetos de leitura e escrita em Cuiabá. Então, eu escolhi o projeto Livro Esquecido, aqui de Cuiabá, que era um projeto basicamente focado em um projeto dos Estados Unidos. Não é basicamente um projeto dos Estados Unidos, era tipo um projeto dos Estados Unidos, era tipo uma maneira, digamos assim, de uma prática que era bem praticada nos Estados Unidos nos anos 2000, que era o book crossing, que era uma prática criada no Museu nos Estados Unidos, que conceitua espalhar livros, né, em lugares públicos, no caso. E aqui em Cuiabá, a gente via por muito tempo em pontos de ônibus, quando você ia em um ponto de ônibus, ou até em algumas escolas de Cuiabá, você tinha esse tipo de coisa que era basicamente a gente ver livros lá e a gente poder pegar esses livros, ler ali no ponto de ônibus, ou ler na rua, deixar no local novos livros, ou até levar para sua casa, para fazer basicamente uma corrente de leitura de informação com a população, não é mesmo? Então, o local era aqui em Cuiabá, especificamente em algumas escolas, ou em toda a cidade. O objetivo era levar a leitura a toda a população, justificando que a leitura é multigeracional e economicamente acessível, porque basicamente você não teria que pagar nada, não é mesmo? E o projeto ele se destina a toda a população e até pessoas de fora também. O período ele foi um período, não tinha um período específico para terminar, ele começou em 2014. Eu não sei se ainda tem, né? Porque basicamente eu tô só em casa agora, não tô tendo acesso a ir para os lugares, né? Mas é isso aí. O coordenador, né? Ou coordenadora do projeto se chamava Adevair Lopes e ele basicamente ele é, acho que, coordenador da biblioteca Saber com Sabor. Ele era basicamente a pessoa que pensou nisso para o projeto aqui para Cuiabá. O projeto cuiabano também vê todos os tipos de livro, né? Temos também autores cuiabanos. Os livros eles são doados pela própria comunidade, né? Fazendo assim, como eu disse, uma corrente de leitura entre toda a população. Bom, eu vou colocar minha opinião aqui para vocês sobre o projeto no próximo áudio, porque tá ficando muito longo, muito coisa. Bom, como eu estava dizendo, a minha opinião sobre o projeto é que a ideia foi basicamente fantástica e muito bem elaborada. Mas tem alguns... porque basicamente você instrui a sociedade que não tem acesso àquilo, normalmente, né? Eu penso que é muito caro, e aí você tem, tipo, basicamente ali o livro ou a coisa de saber, né? Que tá perto da pessoa e tá mais acessível para ela, tanto como economicamente, tanto quanto, né, palpável. Mas o problema é que a reposição dos livros era esse o problema da reposição dos livros. As pessoas elas levaram para casa os livros e acabava que ali no ponto, né, de lugar que a pessoa estava, no ponto da pessoa ver o livro, né, não tinha mais, porque basicamente as pessoas levavam para casa e não tinha uma reposição, nem do próprio governo, nem da própria sociedade, o que dificultava também esse acesso, né, das pessoas aos livros. E a minha sugestão de melhoria se daria a reposição dos livros nos pontos da cidade. Acho que o ponto forte da ideia é o projeto todo em si, né? Tem toda aquela coisa do Books Crossing, que foi muito bem colocado dentro da cidade. E teve um parabéns toda a peregrinação literária. Mas também salientou bastante os autores cuiabanos. Então, basicamente é isso, gente, a minha apresentação. Eu estou aberta a qualquer tipo de pergunta. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, eu vou estar aqui. Eu sei que essa pergunta não tem nada a ver com o assunto, que são esses livros, né, no ponto de ônibus, né, que a população lia e levava para casa.
A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: como é que eu faço para criança se interessar mais pela leitura? Obrigada pela pergunta, Felipe. Então, eu acho que crianças, elas veem nós muito como espelho. Tudo que a gente faz, elas normalmente repetem as nossas ações. Então, eu creio que se você desde sempre foi uma mãe ou um pai ou um adulto que sempre incluiu a leitura na vida da criança, digamos assim, a criança está pequena e você inclui essa leitura na vida dela, ela vai começar esse hábito desde pequena. Ela não vai ver a leitura como um monstro, sabe? Ela vai ver algo como uma coisa divertida. E esse projeto também, ele influencia na leitura infantil, porque nas escolas e nos pontos de ônibus, né, como eu estava dizendo, tem algumas escolas também que aderiram a esse projeto. Então, nas escolas também tinha essa coisa do cantinho da leitura para as crianças, então também já influenciou bastante ali para a criança ter essa vontade de aprender. Ah, legal esse incentivo que você tem, incentivo para a criança interessar mais pela leitura, legal. Mas e para o adulto que não tem muito interesse assim, na leitura? Você tem assim alguma resposta assim? Obrigada pela sua pergunta, Neuza. Respondendo essa pergunta, eu acho que os adultos, eles já têm, digamos assim, gostos pré-definidos, ou seja, basicamente alguns gostam de novelas, né? As mulheres, mas elas gostam mais de novelas, homens gostam mais de videogame ou de coisas que envolvem lutas. Então eu acho que a pessoa tem que começar com séries best-sellers que já tem, digamos assim, um filme, porque o adulto ele vai começar normalmente pelo filme, né? Alguns adultos, ou por alguma adaptação, como no caso de algumas séries mais famosas, não é mesmo? E descobrir o gênero que ele mais gosta. E também reservar um tempinho para isso, para ele começar a ter o gosto naquilo, mas realmente não insistir se ele não estiver gostando da leitura. E, tipo, realmente descobrir ali o gênero que ele gosta, não insistir se ele não gostar, reservar um tempo e normalmente em coisas que o adulto ele já está mais interessado antes, porque ele já tem gostos pré-definidos. Lembrando que esse projeto ele também abrange todas as idades, que é desde os adultos, desde as crianças, todos eles têm acesso à leitura ali na frente deles, então o que já facilita bastante para essas duas faixas etárias estarem ali com vontade e com mais fácil acesso aos livros. Eu sempre vi notícias, li até em livros mesmo, que falavam que o Brasil sempre está em últimas colocações sobre educação, conhecimento. E eu queria saber, com a leitura, pode ajudar a população brasileira e até o Brasil mesmo a ficar em décimo ou numa colocação mais acima assim, de educação, como a Finlândia, o Japão e esses países do primeiro mundo? Obrigada pela sua pergunta, Felipe. Então, o que eu acho sobre a sua pergunta? Dentro também do projeto de leitura, né, que eu citei aqui, eu acho que é o Brasil, ele investindo mais em projetos de leitura e mais em educação também. E em projetos mais de leitura e de escrita também, porque se a pessoa lê, ela quer escrever, se a pessoa ela escreve e ela lê, ela tem aquela coisa, entendeu? Tipo, de querer conhecimento. Quanto mais conhecimento você procura, melhor para você. Tipo, você já quer procurar mais, entendeu? É uma coisa assim do instinto de aprender. Então, o que eu acho é isso. Eu acho que, basicamente, se o governo brasileiro ele investisse em projetos maiores de educação,
Eu acho que a gente poderia estar em uma grande colocação também, dentro desse tipo de leitura e de escrita mundial, dessa mesma maneira como outros países que você citou. Então, eu acho que é isso, basicamente a interação de o governo e a população abrirem esse tipo de coisas, essa brecha para terem mais projetos e que esses projetos realmente eles tenham, digamos assim, como que eu digo isso? Eles tenham duração de muito tempo, eles tenham aquela participação maior, né? É o que eu acho. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, viu? Muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus.